Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Cibele Marques, sou bacharel em dança, formada pela UFRJ. E o tema de hoje no canal é como eu lidei com a ansiedade durante a graduação. E de bônus aí vai vir, eu vou contar uma história que aconteceu ano passado comigo, que no ano passado eu não pude abrir, né, nem para os meus seguidores do Instagram, nem aqui, nem em lugar nenhum. Pouquíssimas pessoas souberam o que aconteceu. Mas agora que já passou e que já tá tudo resolvido, tudo não, mas assim, o mais importante tá resolvido, eu posso contar pra vocês. E faz parte também dessa experiência, né, de como é ter um transtorno de ansiedade e fazer uma graduação. Então, bora lá pro vídeo de hoje. Eu fui diagnosticada com ansiedade pela primeira vez em 2016, quando eu comecei o tratamento com uma psicóloga, e ela conversou comigo que existiam algumas razões, né, para chegar até a ansiedade e até o transtorno. Fui diagnosticada no final de 2001 com um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que aí já foi uma outra noção da ansiedade para mim, né. Em 2016 eu fui diagnosticada pela psicóloga e no final de 2021 eu fui diagnosticada por uma médica psiquiatra. Então, foram dois diagnósticos em momentos diferentes que se complementaram, né, pra mim. E eu ingressei na faculdade em 2017. Então, assim, pra vocês entenderem, eu já tinha noção que eu tinha um problema, né, emocional por conta da ansiedade e que era arriscado, né, eu acabar tendo alguma crise. Quando eu ingressei na faculdade, o que mais me causava ansiedade era a questão de eu não ter certeza se eu tinha tomado a decisão certa. Pra quem não sabe, eu mudei de área, né? Eu sou formada como técnica em petróleo e gás. E pra mim foi assim, eu tô fazendo certo? Será que eu tô indo realmente pra um caminho legal? E tal. E a insegurança, porque eu entrei sem nenhuma técnica. E na minha cabeça, pra eu fazer a faculdade de dança, eu precisava ser formada numa técnica específica, numa modalidade específica. Então isso pra mim também foi motivo de eu ficar bem ansiosa. Em 2018, já mudou um pouco. Eu ainda estava na dúvida, tanto que eu lembro de puxar algumas disciplinas de licenciatura para saber se eu queria trocar de curso ou não. Mas eu já estava mais habituada à graduação, já estava mais habituada, né? Já tinha feito colegas, então essa ansiedade do início, assim, já tinha passado um pouquinho. Em 2019, eu já estava bem mais estável com relação à graduação, já estava decidida que eu terminaria a graduação, mas a questão da rotina, do cansaço foi o que me pegou bastante em 2019, porque eu comecei a trabalhar CLT, até então eu estava trabalhando como freelance, e aí era todos os dias de segunda a sexta, eu fazia faculdade todos os dias de segunda a sábado. Era uma rotina muito pesada pra mim e pra mim eu começo a ficar um pouco ansiosa também quando eu não consigo dar conta de tudo. Então na minha cabeça eu não tava dando conta de tudo, isso também me gerou um pouco de ansiedade, mas eu já tava decidida a terminar. E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu iria tentar terminar até o final de 2022 a faculdade, né? Eu entrei em 2017, então 2022 fariam 5 anos de graduação. Final de 2019 acabou e tal. Começou a pandemia em 2020 e aí foram suspensas as aulas e, se eu não me engano, só foi retornar lá para agosto ou setembro de 2020, então pro final do ano de 2020, né? No final do ano de 2020, quando surgiu a possibilidade do período remoto, foi uma oportunidade que eu tive de pensar, bom, agora é a minha hora de tentar adiantar o máximo de coisas que eu posso, porque na minha mente eu estaria em casa, eu, né, assistiria às aulas e teria uma nova oportunidade, porque teriam aulas síncronas e assíncronas, ou seja, aulas ao vivo e aulas gravadas. Então me daria a possibilidade também, talvez, de fazer 2 disciplinas no mesmo horário, porque uma poderia ser ao vivo e outra eu poderia assistir em outro dia depois. Então isso fez com que eu pensasse, bom, eu vou adiantar o máximo de disciplina que eu puder. Então, de mais ou menos agosto e setembro de 2020 até 2022, eu tive pouquíssimos intervalos de férias, no caso eram recessos de 2 semanas no máximo, e os semestres foram condensados em 12 semanas, que dá mais ou menos aí uns 3 meses e meio, né, ou 3 meses e algumas semanas. E foi uma pegada bem intensa pra mim, né, principalmente 2021,
porque eu já estava decidida a terminar em 2022 mesmo, e na minha cabeça também eu já queria terminar no remoto, eu não queria voltar no presencial. Então, no 2021 eu já comecei a minha pesquisa de TCC, já comecei a planejar tudo para me formar. E se eu não me engano, em 2021 eu fiz 4 semestres. Então, assim, foi uma carga bem pesada para mim. Eu tinha noção que não era bom eu fazer isso, né? Quem tem ansiedade, lidar com muitas tarefas ao mesmo tempo não é bom, porque eu no caso, né, acabo ficando bem ansiosa para dar conta de tudo e às vezes é humanamente impossível você dar conta de tudo. Mesmo eu tendo essa racionalidade de pensar, eu não sou, né, um robô, eu não vou dar conta de tudo, eu me cobrava dar conta de tudo. Então, é isso. No final de 2021, mais ou menos em outubro, novembro, eu tive uma crise muito forte e eu achei que era uma crise respiratória. Daí eu fui na emergência do hospital e aí eu dei entrada na emergência e é um hospital que eu já vou há muitos anos. Inclusive, eu vou desde 2015, mais ou menos, que era na época que eu fazia estágio. O médico me examinou, fez algumas perguntas e aí depois ele falou assim, olha, eu vou fazer algumas perguntas que podem parecer estranhas pra você, mas eu preciso fazer. E aí ele me perguntou como que era a minha vida pessoal, como que era a minha vida acadêmica, quantos anos eu tinha esse tipo de sintomas. Aí eu contei pra ele que eu já vinha dando entrada na emergência com esses sintomas há bastante tempo, desde a época de 2015 mais ou menos. E aí ele virou pra mim e falou algo que foi bem forte pra mim naquele momento. Ele falou assim, olha, Sibeli, eu não sei como você tá vivendo. Na verdade, eu acho que você tá sobrevivendo, porque tudo que você tá me relatando e pelo que eu tô vendo, você tá tendo uma crise de ansiedade. Não é a primeira crise, né? Você já tá há mais de 10 anos tendo esse problema. Já era pra você ter entrado num tratamento medicamentoso, já era pra você estar, né, com esse tipo de tratamento. E, assim, o que eu posso fazer por você é te encaminhar para um profissional especializado nisso, né? Você pode até voltar a fazer terapia com a psicóloga, mas você vai ter que se consultar com um médico psiquiatra, porque do jeito que tá, não tá dando. Ainda mais que eu tava num processo bem mais avançado do TCC, inclusive acredito que foi isso que gerou, assim, desencadeou a crise, porque eu tava na minha cabeça com algumas inseguranças com relação ao TCC. Assim, eu tive uma orientadora incrível, mas realmente foi a minha mente, foi a questão do transtorno da ansiedade. Eu fiquei bem, assim, será que eu sou capaz de fazer? Cada correção que vinha me gerava uma angústia, assim, de ler as correções. Será que eu sou capaz de refazer, de fazer melhor, enfim. E eu acho que uma coisa legal também que eu via, que minha orientadora acreditava que eu poderia fazer algo melhor, né? Só que naquele momento na minha cabeça era meio que assim, caramba, eu só faço coisa errada, eu só faço tudo errado, né? E aí o médico conversou isso comigo, eu saí da emergência bem emocionada, assim, bem triste também. E em novembro eu comecei o tratamento, né, com a médica, e ela conversou comigo. E eu expliquei pra ela que eu fiz o tratamento psicológico de 2016 a 2018, eu não tinha recebido alta, minha psicóloga teve um neném, enfim, depois teve alguns problemas, então eu pausei. Então até o vídeo tá rolando, eu não tô fazendo terapia, mas estou no acompanhamento com a médica e tem sido muito eficaz pra mim. Eu tenho visto que foi realmente um divisor de águas nesse processo do transtorno de ansiedade. Existe muito preconceito, muito tabu em volta, né, de tratamento medicamentoso, e do transtorno de ansiedade, mas eu acho que chegou o momento de eu ser bem sincera com vocês, assim, eu não tenho esse tipo de preconceito. Pra mim foi algo necessário e pra mim foi algo que me auxiliou bastante durante o processo, e ainda bem também que eu peguei uma médica que eu me identifiquei bastante, assim, é uma pessoa, uma profissional que eu me identifico bastante, sabe, não é só uma relação passar fármaco e isso, né? Não é. Enfim. E aí, começou 2022 e eu tava, tipo, super planejando terminar tudo em março de 2022, que era quando o semestre acabava. Puxei todas as matérias que faltavam. E aí, calculei tudo certinho, né? Crédito, hora e tal, e tal, e tal. Apresentei o TCC em fevereiro de 2022, passei, fui aprovada, fiz a revisão, mandei pra secretaria, tudo no esquema. Quando foi em março,
as notas começaram a serem lançadas, né, no sistema. Aí a gente recebe um e-mail com a nossa nota. E para minha surpresa, eu recebi um e-mail que a professora tinha lançado uma nota e a minha nota tinha sido 4 e eu estava reprovada nessa disciplina. E a média para passar é 5, né? Então, assim, por um ponto. Nossa. Gente, vocês não têm noção, assim. Eu fiz e faço uma analogia com um sentimento que eu tive na época que eu acho que vai dar pra vocês entenderem melhor. A analogia era o seguinte: eu me sentia no ringue de luta constante, né? Ter o transtorno de ansiedade e tá tentando fazer algo nesse sentido de esforço mesmo físico e mental, pra mim era um ringue de luta. Embora eu nunca tenha entrado num ringue de luta, né? Mas pela questão de eu já ter visto aí. E eu lutei bravamente e tomei muita pancada mesmo. E eu cheguei a um ponto de que da luta que eu já tava meio que tipo assim, eu vou aguentar porque já tá acabando, sabe? Quando você vê aquele cara lutando na TV e você percebe que ele tá aguentando porque ele sabe que já tá perto do fim. Então acho que essa era eu no final da graduação. E quando eu recebi a notícia que eu tinha sido reprovada, gente, foi como se eu tivesse recebido um nocaute, assim, do nada, como se eu não tivesse nem visto de onde veio o soco. Eu só senti a pancada e caí no chão com tudo, sabe? E eu falo que é como se eu tivesse sentido, assim, o frio do tatame, sabe? Do chão. E o meu corpo com aquela adrenalina, com aquela dor toda, simplesmente se transformado numa pedra, assim. Era como se eu não quisesse sair dali mais, como se pra mim aquilo ali tivesse sido realmente o fim e poderia acabar a luta porque eu não ia conseguir vencer mais, sabe? Então pra mim foi um momento muito triste, muito pesado emocionalmente, e a minha ansiedade foi... E esse processo foi bem complicado pra mim, porque era uma professora com nítidos problemas, assim, já tinha tido problemas relacionados a isso anteriormente. Não tinha um padrão de avaliação. Eu fiquei me sentindo assim, caramba, faltava um ponto, eu era uma aluna concluinte, eu tinha feito tudo, era uma disciplina que não era uma disciplina do final do curso, era uma disciplina do início do curso que eu não consegui fazer no início. E assim, tudo isso foi tipo meio que ignorado pela professora e simplesmente ela resolveu me reprovar. E aí eu tinha uma orientadora do período, uma professora responsável pelo período, e que ela me ajudava nessas questões burocráticas, e aí ela me acompanhou bastante, inclusive foi uma pessoa super especial. Eu acredito que foi Deus realmente que me permitiu ter ela naquele momento. Eu entrei em contato com a professora que me reprovou, ela disse que eu poderia refazer todos os trabalhos. E assim, gente, é uma loucura, porque eu tinha feito os trabalhos. Eu tinha uma amiga que fazia essa disciplina comigo, ela não fez todos os trabalhos e ela passou, e eu não passei. Então, assim, não tinha padrão de avaliação. Mesmo ela dizendo que tinha, não tem. Completamente insano, assim, o sistema que ela criou na cabeça dela. Eram muitos trabalhos, eram muitos relatórios, eram parados, assim... Era o típico professor que quer o que ele quer, e é isso. E uma coisa que eu acho que foi fundamental é que eu não assistia as aulas dela online, eu assistia depois, né? Mas ela já tinha avisado desde o início do semestre que as aulas seriam gravadas e quem não pudesse assistir, poderia assistir depois e fazer os trabalhos. E eu fiz. Só que quem assistia a aula online foi aprovado, entendeu? Então a gente viu também que tinha esse probleminha. Só que não podia reprovar por falta nessa época do período remoto. Então, ela encontrou uma outra forma de reprovar, né? E aí eu falei, beleza, eu vou refazer os trabalhos, porque eu tinha chance dela alterar a minha nota. Quando foi lá para abril, eu reenviei todos os trabalhos refeitos e ela começou a pontuar questões para corrigir de novo. E aí eu falei com a minha professora orientadora do período, eu falei, olha, eu não vou conseguir, sabe? Tá chegando a um ponto que tá me deixando pior do que eu já tava. Eu me esforcei ao máximo, assim, chorando e fazendo o trabalho pra terminar. E pra mim não tá dando. E ela falou, realmente, não vai dar, a gente vai ter que encontrar outra solução, outra saída. E aí a saída foi uma reunião com uma comissão de professores, que é de um departamento específico que tinha lá pra resolver esse tipo de problema de aluno concluinte. Como eu era uma aluna concluinte, a minha professora orientadora do período pediu uma reunião, aceitaram e eu montei um relatório, montei tudo direitinho pra apresentar. Mas assim, eu tava um caco. Eu estava um
caco, porque era uma das minhas piores decepções, assim. Eu criei a expectativa de que era o fim e não foi. E nesse meio tempo ainda tiveram minhas fotos de colação em abril e eu, tipo assim, arrasada, sabe, nas fotos. Tipo, eu não tô aprovada. Não era um sentimento de, tipo, eu tinha terminado a faculdade. Era um sentimento de, tipo, deu tudo errado, mesmo eu fazendo tudo certo, sabe? Fui pra essa reunião com essa comissão, acho que, se eu não me engano, em junho. E graças a Deus também eram professores, assim, de todos os professores que estavam nessa reunião, 90% tinham sido meus professores, então eles me conheciam como aluna e eles tinham uma opinião completamente diferente dessa professora que me reprovou. Foi uma reunião bem intimista também, eu me senti bastante acolhida e a gente resolveu, a gente teve uma saída, eu consegui resolver minha situação, só que nessa novela passou-se mais um semestre, né, de março a julho, que foi quando eu realmente tive tive que refazer a disciplina, reenviar uns trabalhos para os professores dessa disciplina, que foi se montar numa banca. Eram 3 professores para essa disciplina, para não ter disse-me-disse depois. E enviei, fui aprovada, então eu finalizei naquele momento. Só que o sentimento era um sentimento bem estranho, assim, era como se eu ainda estivesse no ringue. E eu me rastejei, tipo, só pra tentar realmente levantar, pra terminar a luta de uma maneira decente, sabe? E eu consegui terminar a luta, não sozinha, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? A honra dele. A minha família e amigos, né? Que foram um suporte realmente muito bom. E os professores que eu tive, que foram professores de verdade, né? A minha orientadora do período, a minha orientadora do TCC, os professores que participaram dessa reunião, todos eles foram parte auxiliadora nesse processo, né? E aí eu finalizei e, pra minha alegria, no final de 2022 eu pude comemorar, né? Com uma colação de grau legal, assim, né? Uma cerimônia. Ter esse sentimento de término realmente, não da maneira que eu imaginei, mas de uma maneira legal. E eu comecei a perceber que a partir dali foi um processo realmente de me tranquilizar e de entrar numa nova rotina, me adaptar à vida sem a faculdade, como que seria daqui pra frente. E aí surgiram outras demandas, né, pra ansiedade, mas assim, essas demandas com relação a trabalho, prazo, a criar, né? Tudo isso foi acabando e encerrando conforme a graduação foi passando. Mas é algo que faz parte de muitas pessoas, né? O transtorno de ansiedade, então eu achei importante falar sobre isso com vocês. E durante a graduação a gente precisa tomar muito cuidado. Mesmo quando a gente faz uma graduação que a gente gosta, mesmo que a gente esteja num momento legal da nossa vida, é uma demanda muito grande, então acaba realmente gerando na gente uma ansiedade normal. E para quem tem um transtorno de ansiedade generalizada como eu, é uma ansiedade fora do normal, né? Então a gente precisa ter mais cuidado ainda para conseguir lidar. Eu não digo nem controlar, porque essa palavra traz para mim uma questão que é um pouco, às vezes, impossível. Mas de lidar com essa questão da ansiedade, né? De aprender e conhecer a si mesmo, o transtorno que tem. Tudo bem que essa última situação que aconteceu comigo, eu acho que não tinha como lidar da melhor maneira possível, né? Mas tudo bem. E é isso, gente. Foi isso que aconteceu no ano passado, foi assim que eu me senti. Essa aqui provavelmente é 10%, porque eu acho que se eu fosse gravar um vídeo falando, tipo, tudo detalhadamente, daria muito mais tempo. E é isso. E aí eu quero que vocês compartilhem comigo se vocês se sentirem confortáveis. Se vocês se sentem ansiosos durante a graduação, como que é esse processo pra vocês, se é algo que vocês conseguem lidar, se vocês fazem tratamento, se não, enfim. E é isso, gente. Um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.